Então, vamos ler Mateus, capítulo 2. Vamos ler do verso 1 até o verso 12. Diz assim: Tendo Jesus nascido em Belém da Judéia, em dias do rei Herodes, eis que vieram os magos do Oriente a Jerusalém, e perguntavam: Onde está o recém-nascido rei dos judeus? Porque vimos a sua estrela no Oriente e viemos para adorá-lo. Tendo ouvido isso, alarmou-se o rei Herodes e com ele toda Jerusalém. Então, convocando todos os principais sacerdotes e escribas do povo, indagava deles onde o Cristo deveria nascer. Em Belém da Judéia, responderam eles, porque assim está escrito por intermédio do profeta: E tu, Belém, terra de Judá, não és de modo algum a menor entre as principais de Judá, porque de ti sairá o guia que há de apacentar o meu povo Israel. Com isto, Herodes, tendo chamado secretamente os magos, inquiriu deles com precisão quanto ao tempo em que a estrela aparecera. Enviando-os a Belém, disse-lhes: Ide informai-vos cuidadosamente a respeito do menino, e quando o tiverdes encontrado, avisai-me, para eu também ir adorá-lo. Depois de ouvirem o rei, partiram. E eis que a estrela que viram no oriente os precedia, até que, chegando, parou sobre onde estava o menino. E vendo eles a estrela, alegraram-se com grande e intenso júbilo. Entrando na casa, viram o menino com Maria, sua mãe. Prostrando-se, o adoraram. E abrindo seus tesouros, entregaram-lhe suas ofertas: ouro, incenso e mirra. Sendo por divina advertência prevenidos em sonho para não voltarem à presença de Herodes, regressaram por outro caminho à sua terra. Eu lembro, durante a minha infância, minha família morava numa casa, e na frente da nossa casa tinha uma empresa muito grande, é uma das maiores empresas de alimentação do Rio Grande do Sul, chamada Fritz Frida. Pelo nome você já percebe que a região é alemã, e eu lembro que do outro lado da rua, bem na frente da nossa casa, tinha uma caixa de água gigantesca, assim, que abastecia toda essa empresa. E aí, na época do Natal, eles sempre costumavam colocar luzes naquela caixa, iluminar, e ela ficava muito, muito bonita. E era um espetáculo, né, na frente da nossa casa. Quando eu e meu irmão voltávamos, saía brincar, jogar bola de tarde, a gente voltava por volta de umas 7, 7h30. Às vezes a gente sentava na área, deitava lá e ficava olhando, daqui a pouco acendia aquelas luzes, assim, do nada. Era um verdadeiro espetáculo. E eu lembro muito claramente de um dia que a gente chegou em casa, a gente deitou, ficou olhando para ela, daqui a pouco apareceu uma estrela cadente, assim. Vocês já viram estrela cadente? Sim? A maioria já viu? Aí, eu lembro que eu já tinha ouvido na escola que quando aparecesse uma estrela cadente, você tinha que fazer 3 pedidos em silêncio e eles iam se concretizar. Eu não lembro exatamente os 2, mas um eu lembro muito claro, eu pedi uma bicicleta. Nunca apareceu, mas valeu a tentativa. Depois, quando eu cresci, eu comecei a estudar, eu aprendi que, na verdade, estrelas cadentes não são estrelas. Porque estrelas, elas não se movem, elas têm uma vida própria. Se você sair aqui e olhar, você vai ver que tem estrelas que são muito fortes, elas são novas, mas aquelas que já estão meio vermelhas já estão perdendo a vida. E, na verdade, estrelas cadentes são meteoros que, quando eles entram na nossa atmosfera, eles pegam fogo, e até o momento de eles explodirem, eles ficam aparecendo para a gente. Mas esse texto que nós lemos, ele diz que uma estrela guiou os magos até onde Jesus estava. Se estrelas não se movem, o texto está nos mostrando um verdadeiro milagre. Deus, da mesma forma como Ele guiou Israel com uma nuvem durante o dia para fazer sombra
e à noite aquela nuvem estava com chamas, de uma forma miraculosa ele salvou Israel do deserto. Da mesma forma que Deus, com uma estrela, ele está num ato sobrenatural guiando esses magos até o rei, até o Messias. E eu quero que nós olhemos um pouco mais atentamente para esse texto, para essa história nessa noite, para que nós venhamos compreender este milagre que está acontecendo aqui. Olhe comigo no verso 1. Mantenha sua Bíblia aberta comigo, que hoje nós vamos passar por este texto. Olhe como essa história se inicia no verso 1. Diz assim: tendo Jesus nascido em Belém da Judéia, em dias do rei Herodes, eis que vieram os magos do Oriente a Jerusalém. Existem alguns entendimentos distorcidos em relação a essa história, e muitas vezes nós adquirimos eles pelo simples fato de nós olharmos as coisas, olharmos a forma com que as pessoas montam o Natal ou encantam as praças e tudo mais. E esse texto ele nos ajuda a esclarecer isso. A primeira coisa, esse evento aqui, talvez você pense que esse evento aconteceu quando os magos vão visitar Jesus, aconteceu no dia do nascimento de Jesus. Isso não é verdade. Esse evento aqui ele acontece aproximadamente 2 anos depois do nascimento de Jesus. Por que nós podemos afirmar isso? Se você olhar comigo no verso 11, você vai ver que os magos, eles entram na casa de Jesus. Qual que é o local que Jesus nasceu? Numa estrebaria. Então, se eles foram na casa de Jesus, certamente esse evento não aconteceu no nascimento de Jesus. Uma segunda informação que mostra que este evento aconteceu aproximadamente 2 anos depois, está no verso 16 do capítulo 2. Olhe comigo o verso 16, diz assim: vendo-se iludido pelos magos, enfureceu-se Herodes grandemente e mandou matar todos os meninos de Belém e de todos os seus arredores, de 2 anos para baixo, conforme o tempo do qual com precisão se informara dos magos. Então Herodes tinha se informado com os magos disseram: olha, o menino tem aproximadamente 2 anos. Quando ele ficou sabendo que os magos tinham enganado ele disse: manda matar todos os meninos para baixo de 2 anos. E nesse momento a gente pode ver claramente, lembra que o pastor Marcos enfatiza, sempre repete isso, Gênesis 13:15, a descendência do homem, a descendência da serpente. Aqui claramente é um ataque satânico para tentar impedir essa obra de redenção, para tentar impedir essa obra messiânica, a qual Satanás está induzindo aqui agora Herodes mandar matar todas as crianças. E é interessante, porque nós pensamos, quando nós vemos Jesus, ele está vindo ao mundo para trazer salvação, mas ao mesmo tempo que isso está acontecendo, uma obra de tragédia e de uma atrocidade está sendo feita nesse exato momento. Bom, essa é a primeira informação que esse verso nos mostra. Essa história acontece por volta de 2 anos depois do nascimento de Jesus. Segunda informação interessante, esse verso nos mostra que o rei na época de Jesus, na sua infância, era Herodes. Aí muitas pessoas pensam, Herodes era o mesmo rei que governava sobre Israel quando Jesus morreu. Saiba que não é o mesmo Herodes. Existiram aproximadamente 6 Herodes, 6 Herodes era uma dinastia, e esse aqui é apenas um desses Herodes. E uma terceira informação, e acredito que essa aqui nós somos bastante enganados, é que não eram 3 magos. Não eram apenas 3 magos, como a gente costuma ver aí nas praças, ou nas imagens, ou nos filmes. O texto não diz que eram 3 magos. Olhe comigo no verso 1 novamente. Tendo Jesus nascido em Belém da Judéia, em dias do rei Herodes, eis que vieram uns magos do Oriente a Jerusalém. Uns magos, pode ser 2, pode ser 4, pode ser 5, que provavelmente não eram 3, pelo simples fato de que essa classe de pessoas não costumava andar apenas em 3 pessoas. Acredito que nós costumamos entender que eram 3 pelo fato dos 3 presentes, mas saiba que o texto não está afirmando isso. E por isso é importante nós termos claro em mente.
E quem eram esses magos? Bom, eles eram pessoas inteligentes, porque o texto nos mostra que eles eram astrólogos, eles eram bens de vida pelos presentes que eles deram, e provavelmente eles eram babilônicos, né, por estarem pela posição que eles encontram. Dito isso, vamos olhar para o segundo verso, na qual estes magos eles chegam até Herodes com uma pergunta, com um objetivo muito específico. O verso 2 nos diz: e perguntavam: onde está o recém-nascido rei dos judeus? Porque vimos a sua estrela no Oriente e viemos para adorá-lo. É fato que a Bíblia ela nunca apoia o fato de nós buscarmos outros recursos para entender a voz de Deus, como, por exemplo, a astrologia. Mas o que Mateus está nos mostrando aqui é o contraste, né? Mostrando que mesmo diante dessas ciências que não procedem de Deus, Deus usa até mesmo isso para a glória dele. E este fato da qual os magos agora, tendo estudado a história dos judeus, observam e sabiam que viria um Messias, faz com que eles vão buscar este rei para fazer algo muito específico, para adorá-lo. Para adorá-lo. O propósito dos magos, desses pagões que haviam entendido essa mensagem do Evangelho, era adorar este Messias. E claro, isso apavorou o rei atual, que era o rei Herodes. Verso 13 diz: tendo ouvido isso, alarmou-se o rei Herodes e com ele toda Jerusalém. Então, convocando todos os principais sacerdotes e escribas do povo, indagava deles onde o Cristo deveria nascer. Estes dois grupos, principais grupos, sacerdotes e escribas, eram pessoas que tinham muito conhecimento sobre a lei do Senhor, e por isso Herodes trata de chamar eles para tentar entender o que estava acontecendo. Herodes estava bastante apavorado com o fato de perder este cargo da qual ele dominava, da qual ele exercia. E agora eles respondem no versos 5 e 6, informando o local em que Jesus deveria nascer, que era Belém, capital da Judá, e mostrando qual que era a função desse Cristo, que era guiar e apacentar o povo. Irmãos, Belém, ele tem uma relação direta com Davi. Davi era de Belém, e da mesma forma, Belém era uma pequena cidade. Pequenas cidades não costumam ter muita coisa, nós sabemos disso. Imaginasse uma grande celebridade, quando sai de uma cidade, a cidade se torna famosa por essa celebridade, certo? Alexandre Pato, por exemplo, o jogador, é de Pato Branco, e muitas pessoas conhecem Pato Branco por conta do jogador. Da mesma forma, a fama de Belém se torna grande por causa de Davi, e agora essa promessa de ela se tornar grande novamente com o nascimento do Messias. E isso claramente agora instiga Herodes para que ele busque informações. Versos 7 e 8 ele diz: com isso Herodes, tendo chamado secretamente os magos, inquiriu deles com precisão quanto ao tempo que a estrela aparecera. E enviando-os a Belém, disse-lhe: ide informar-vos cuidadosamente a respeito do menino, e quando o tiveres encontrado, avisai-me para eu também ir adorá-lo. É curioso porque Herodes aqui, ele não estava com o coração realmente focado na adoração, muito menos disposto a fazer isso. A sua atitude depois de matar as crianças mostra justamente isso. Então o que esse texto começa a nos informar é uma diferença clara, assim, entre pessoas que mesmo não sendo judias, estão dispostas a adorar, estão dispostas a vir adorar este menino que nasceu, este verdadeiro entendimento do Natal, e um rei com seu coração completamente enrijecido, né, que não quer fazer isso. Herodes teve uma vida bastante complicada, assim, ele sofreu de uma espécie de paranoia nos seus últimos anos de vida, matou a sua própria esposa e matou pelo menos 2 de seus filhos. Isso explica um pouco a coragem dele de mandar matar todas as crianças abaixo de 2 anos.
E aqui claramente ele está tentando matar o Messias. Ele está tentando achar uma forma de matar o próprio Cristo. Então, irmãos, aqui nós podemos começar a ver que Jesus, desde a sua infância, assim, desde os seus 2 primeiros anos de idade, já não teve uma vida tranquila. Ele já sofria ataques desde a sua infância. Mas é muito mais confortador nós sabemos que ele triunfou sobre tudo isso. E a beleza do Natal se mostra em nós refletirmos sobre isso. Uma criança de 2 anos que já estava sofrendo ataques, já estava sofrendo perseguições por causa de mim e de você. Vocês conseguem imaginar qualquer criança da igreja sofrendo essa pressão que Jesus estava sofrendo? Essa perseguição que Jesus estava sofrendo? Que estrutura mental, emocional uma criança tem para suportar isso? Mas Jesus, pelo seu amor, por mim, por você, ele passa por isso desde a sua infância. Nós temos a tendência de olhar para a vida de Cristo como se os sofrimentos dele tivessem sido só lá na cruz. Como se tivesse sido só nos momentos em qual... Não, começou desde a sua concepção. O fato de um próprio Deus se humilhar a ponto de assumir uma forma humana já é muito. Já demonstra um amor tão grande, uma humilhação que talvez nenhum de nós aqui, com certeza nenhum de nós aqui estaria disposto a passar. E essa é a beleza do Natal, de nós olharmos para esse Cristo, para essa criança triunfante, que mesmo tendo passado essa humilhação desde o início, de nascer, de passar por todos os processos humanos, ele aceita essa obra por causa de nós. Não foi por causa que alguém obrigou ele a fazer isso, não foi por causa que alguém implorou para que ele fizesse isso, muito pelo contrário. Ele escolheu isso, ele escolheu nascer para que nós tivéssemos a oportunidade de encontrarmos uma nova vida. Depois de tentar adquirir informações sobre o menino, eles partem no verso 9, no verso 10. E no verso 11 nós vemos que os magos eles chegam, através deste milagre, de uma estrela que conduz eles no exato local na qual Jesus morava. Eles entram na casa. Veja que interessante o que o verso 11 nos informa. O verso 11 nos diz assim: entrando na casa, viram um menino com Maria, sua mãe. Prostrando-se, o adoraram. E abrindo seus tesouros, entregaram-lhe suas ofertas: ouro, incenso e mirra. Quando os magos eles entram na casa, eles veem claramente Jesus com a sua mãe Maria. Eles veem Jesus com a sua mãe Maria. Mas quem é que eles adoram? O texto nos informa que, entrando na casa, viram um menino com Maria, sua mãe, prostrando-se, o adoraram. Eles não adoraram Maria, eles não se voltaram para Maria. E esse é um bom texto para nós mostrarmos para as pessoas que o único que merece a nossa adoração é Jesus. Jesus, desde a sua infância, ele já recebeu a adoração desses magos. Se os magos tivessem alguma disposição de adorar Maria, este era o momento para eles fazê-lo. Ela estava ali com o próprio Messias, cuidando dele, assim. Esse era o momento para eles adorarem Maria, mas não. Eles se prostram e adoram a Cristo. E eles não entregam os presentes para Maria, muito pelo contrário. O verso 11 nos mostra que, abrindo seus tesouros, não eram pequenos presentes, mas eram tesouros. E eles entregam as suas ofertas: ouro, incenso e mirra. Por que os magos trazem esses 3 tipos de presente para Jesus? Bom, é interessante quando nós olhamos para esses 3 elementos, como eles têm uma certa ligação com quem era Jesus. O ouro, por exemplo, na Bíblia ele sempre é apresentado sugerindo realeza.
pessoas muito ricas nas escrituras tinham muito ouro, e essas pessoas geralmente eram reis. O incenso ele era usado como para ilustrar a divindade, por aquilo que ele representa. E a mirra é o mesmo elemento usado, foi o mesmo elemento usado pelas mulheres quando elas foram ver Jesus após a sua morte. É interessante porque, por que você entregaria mirra para uma criança? Por que você entregaria o mesmo elemento que você levaria quando você sepulta uma pessoa para uma criança de 2 anos? Mas os magos eles levam, porque essa criança não era apenas uma criança, ele era o rei. Por isso eles levam ouro. Ele era o próprio Cristo, o próprio Deus. Por isso eles levam incenso, que representa a divindade de Cristo. Ele não era apenas um humano, ele era 100% Deus, 100% homem. Mas da mesma forma, ele veio com uma missão muito clara: morrer por cada um de nós. E por isso eles entregam a mirra. Certamente, provavelmente esse entendimento não estava claro na mente dos magos, mas divinamente Deus conduziu eles a fazer dessa forma. E agora, é justamente isso que nós vimos no verso 12, que sendo por divina advertência prevenidos em sonho para não voltares à presença de Herodes, regressaram por outro caminho à sua terra. Mesmo eles sendo magos, Deus adverte eles agora do que estava para acontecer. E eles não voltam a falar com Herodes, eles voltam por outro caminho. Então, irmãos, quais são algumas lições que nós podemos aprender mais objetivas desse texto? A primeira coisa que nós podemos ver é que absolutamente nada pode parar os planos de Deus na história. Se Deus determinou que fará alguma coisa na minha e na tua vida através de Cristo, isso vai acontecer. Não existe absolutamente nada que seja forte o suficiente para parar os planos de Deus. Esse texto mostra um verdadeiro milagre. Se for necessário Deus mover uma estrela, algo completamente inexplicável, se for necessário fazer isso, Ele vai fazer, para cumprir os seus planos. Não existe absolutamente nenhum elemento físico, absolutamente nenhum elemento nessa terra que seja forte o suficiente para parar os planos de Deus. Segundo, esse texto nos mostra claramente 2 homens com motivações diferentes. Nós temos Herodes, que estava motivado por uma falsa adoração, e nós vemos os magos que verdadeiramente estavam dispostos a ver Jesus, adorar Jesus e presentear Jesus. E aí eu te pergunto, quais são as minhas e as tuas motivações neste Natal? Será que nós estamos com o nosso coração verdadeiramente motivado e nós estamos direcionando e influenciando a nossa família a se motivar da mesma forma com que os magos se motivaram a ver Jesus, a adorar Jesus e a presentear Jesus com o nosso melhor? Essa é a nossa verdadeira motivação natalina, sim. É isso que nós influenciamos a nossa família a fazer quando nós paramos para pensar sobre o Natal, quando nós nos reunimos em família. Essa é a nossa motivação, é ver mais claramente Jesus, entender quem Ele é através da sua palavra. Isso nos motivar a adorá-lo, como fez os magos, e presenteá-lo com a nossa vida, assim, com tudo que é em nós. Neste novo ano que se inicia, que a nossa verdadeira motivação seja uma motivação natalina, assim, o próprio Cristo, o nascimento desse Rei. E por fim eu quero falar especificamente um pouco sobre os presentes. Essa é uma época na qual nós costumamos comprar presentes, presentear familiares da nossa família. Talvez na tua família o pessoal gosta de fazer amigo secreto, né? Eu não gosto de participar de amigo secreto, mas tem família que gosta, minha família faz lá de vez em quando. E eu também, às vezes, tenho um pouco de dificuldade de comprar presente, porque nunca sabe como é que você vai
se você vai realmente conseguir agradar a pessoa. Talvez alguns de vocês se sintam nessa posição também, às vezes, quando precisa comprar um presente. O Natal é uma oportunidade de nós espontaneamente darmos presentes para as pessoas, para a nossa família, para as pessoas que nos rodeiam, como um símbolo, como um verdadeiro símbolo, assim, do maior presente que nós recebemos de Deus, que é o seu Filho. Dar presentes, o ato de dar presentes pode ser algo bom ou pode ser algo ruim, dependendo da motivação do teu coração. Se você apenas darmos presentes porque é um mero protocolo que nós fazemos na nossa família, e você apenas leva sem nem mesmo parar para pensar por que você está comprando aquele presente, você está jogando o teu dinheiro fora. A motivação desses magos em dar presentes era muito claro. Era oferecer tudo o que eles tinham para o rei que havia nascido. Deus ofereceu o maior presente que eu e você poderíamos receber, que é o seu próprio Filho. E nós relembramos isso no Natal. Então, esse mesmo fato deveria nos motivar a dar presentes às pessoas que nos rodeiam. É uma oportunidade de nós abrirmos mão dos nossos recursos financeiros, abrirmos mão do nosso tempo, tirar um tempo para ir à loja, comprar alguma coisa e pensar no outro, motivados por o mesmo que Cristo fez por nós, pelo mesmo que Deus fez por nós, oferecendo o seu próprio Filho. Fale isso com teu filho, assim, fale isso com as pessoas que estão ao teu redor quando você presenteá-lo. Isso que nós estamos fazendo aqui, trocando presentes, é apenas um símbolo daquilo que Deus fez por nós. Deus nos presenteou com a vida de seu Filho nessa terra. Os presentes, eles terão um verdadeiro significado, uma verdadeira simbologia, se nós apontarmos, se nós refletirmos sobre o verdadeiro presente, que é Jesus Cristo. Que Deus nos ajude, irmãos, que seja uma época muito abençoada para todos nós, que seja uma época comemorativa, uma época abençoada, com cada um com as suas famílias, e que o Senhor nos ajude a comemorarmos essa data de uma forma bíblica, de uma forma correta e refletindo o maior presente que nós recebemos, que é Jesus.